24 de agosto de 2015. Love desencanta, Corinthians atropela Cruzeiro e mantém distância na ponta. Galo volta a vencer depois de 3 rodadas e se mantém na briga. Palmeiras foca G4 e Copa do Brasil. São Paulo volta a falhar e perde de virada para o Flamengo. Osório não descarta deixar o tricolor para comandar a seleção mexicana. Na Vila, Santos goleia o Avaí e já começa a mirar a parte de cima da tabela. Com uma sensação no gramado de mais de 30 graus, Ponte Preta e Grêmio ficam no 0-0 aqui em Campinas. E ainda, os gols da rodada das séries A e B. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva dessa segunda-feira começa falando do Coringão, que venceu o Cruzeiro por 3-0 e continua na liderança do Brasileirão. Festa da Fiel, festa também do artilheiro do amor, Wagner Love, que marcou 2 gols e terminou o jogo como grande destaque do Corinthians. Veja os melhores momentos com a narração dele, Osmar Garrafa. Boa bola, hein? Olha só, Malcom pedindo, passou, Manuel ficou no meio do caminho, Malcom chegou batendo Elias na sobra, olha o gol, 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 olha o gol! Gol! É do Corinthians, é de Wagner Love! Evitou o lateral e deu de graça para o Renato Augusto. Vem Corinthians, Renato no cruzamento, Wagner Love, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, Jackson! Gol do Corinthians! Bola aqui na esquerda, o cruzamento para dentro da área, olha o Fábio, escorregou, Wagner Love para o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Corinthians, Wagner Love, o amor voltou, Corinthians 3, Cruzeiro 0. Foi Wagner Love o retorno? Para quem entende futebol como um esporte individual, sim. Para mim, que entendo o futebol como uma engrenagem coletiva, e não só dos 11 que iniciam, mas de um grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho está inserido a paciência, a compreensão e o carinho do torcedor, o contexto todo foi que foi importante. Graças a Deus, eu em momento nenhum abaixei a cabeça, mesmo recebendo muitas críticas, continuei trabalhando firme, continuei trabalhando forte para que eu esperasse uma nova oportunidade. Hoje essa oportunidade chegou, o Tite confiou em mim, a comissão técnica, os meus companheiros, e graças a Deus eu fui muito feliz em ter feito uma boa partida, independente dos gols. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Foi uma vitória incontestável do Corinthians, né? A torcida, a crítica reclama muito que o Corinthians é uma equipe que joga de forma cirúrgica, joga por um gol, é uma equipe que marca muito, o Corinthians realmente marca muito, né? Tem a defesa, uma das defesas menos vazadas desse campeonato, mas ontem foi um time que partiu para cima do Cruzeiro, aproveitou as principais oportunidades e o melhor de tudo foi que realmente o Wagner Love, que a gente tem acompanhado, não vivia uma boa fase, tá talvez se recuperando agora, mas trabalhando muito sério. O Tite ontem no Mesa Redonda falou, e a gente é testemunha acompanhando os treinamentos do Corinthians, o Wagner tem o respeito dos companheiros, o exemplo maior foi nesse primeiro gol, quando o grupo todo, né, os reservas, os titulares foram para o abraço ao Wagner Love, e isso se monta um time campeão a partir desse ponto. Ah, Garrafa, você está dizendo que o Corinthians vai ser campeão brasileiro? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o Corinthians é um dos candidatos ao título. E, por merecimento, o Corinthians matou o Cruzeiro. Não deu a mínima oportunidade, não entendia o Cruzeiro do Luxemburgo com 2 laterais da posição esquerda jogando, né? O Cruzeiro foi uma equipe que teve algumas oportunidades. O Cássio fez uma defesa ainda quando eu estava 0-0, Flávio. Uma defesa, um chute quase que a queima-roupa do Damião. Uma defesa pontual no jogo. O Corinthians vai caminhando para realmente se consolidar na ponta do campeonato. O Atlético também venceu a disputa, para mim, no Campeonato Brasileiro está entre Corinthians e Atlético, e além da vitória, além dos 3 pontos, o mais importante para o Corinthians ontem, na minha opinião, Flávio, os 2 gols feitos pelo Wagner Love, que dá uma moral, tira esse peso das costas para o jogador talvez substituir aí o Luciano, que vinha fazendo os gols corintianos. Flávio, boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Foi importante achar um jogador para fazer gols, para colocar a bola para dentro.
O Wagner é um jogador de um nível muito alto. Ele é até um jogador, em tese, mais confiável do que o Luciano. O Luciano é jovem, vai crescer, talvez chegue mais longe. Desculpa te interromper, você dizia ainda na fase ruim do Wagner Love que o Wagner seria útil ao Corinthians e eu, a semana passada, concordava com você em relação a isso, né? É verdade. O Luciano é um jovem jogador, a gente não sabe até onde ele pode chegar, tomara que chegue longe. O Wagner já é uma realidade. Ele jogou, ele foi campeão na Europa, enfim, é um jogador de seleção. Estava vivendo um momento ruim, mas, conforme você disse, o Tite falou que estava trabalhando, estava lutando. E aí é uma questão de tempo. Quando o cara sabe, ele não esquece. Ele estava muito ligado no jogo e eu acho que o Corinthians se acertou, está vivendo um momento de muito boa condição. Voltou, retomou aquele futebol que ele começou a mostrar no início do ano. Chegou num ápice, depois caiu de produção, agora está voltando. Acho que o Corinthians só tende a crescer. Eu vou confessar que eu não confiava no Wagner Love e fiquei realmente muito contente com a atuação dele ontem. Você não confia no amor, Michele? Não, no amor eu confio, mas no Wagner Love, né? Aí eu já não sei. Bom, mas fez uma boa partida, tem que manter agora isso, né? O duro é isso, manter. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta que está no ar, já está no ar, é sobre o Clássico Paulista na Copa do Brasil e ficará disponível para votação até quarta-feira. Uma pergunta fácil. Quem se classifica às quartas de final da Copa do Brasil? Santos ou Corinthians? Garrafa. O Santos tem a vantagem. Nesse momento, se você for fazer uma aposta... Não, o Santos tem mesmo a vantagem. Tem a vantagem e isso pode fazer a diferença mesmo com ele jogando em casa. A vantagem do Santos ela é considerável e por isso, numa aposta, eu apostaria no Santos. Não significa que o Corinthians não possa passar, não. Mas eu apostaria no Santos. Flávio, o Corinthians do Tite nunca goleou o Santos por mais de 3 gols na história. Você acha que quem é favorito? Não será dessa vez, Santos. Não será dessa vez, né? Santos. Também acho que vai dar Santos. E depois de 3 rodadas sem vencer no Brasileirão, o Galo voltou a jogar na Arena Independência e deu certo. Contra o Palmeiras, o Atlético sofreu. Já o Verdão praticamente jogou a toalha em relação ao título brasileiro. O Palmeiras foi ao Horto encarar o Atlético Mineiro e saiu na frente com André Giroto completando o cruzamento de Lucas aos 4 minutos de partida. O Galo chegou ao empate aos 17 minutos. Leandro Donizete conseguiu cruzar e Lucas Prato se antecipou à marcação para deixar tudo igual no estádio Independência. Aos 35, pênalti para o Galo. Lucas Prato chutou forte no meio do gol e decretou a vitória dos donos da casa. Final Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1, placar final. E aí teve 2 tempos bem distintos. O primeiro tempo a gente olhou o Atlético jogar, apesar do gol novamente, né? O Palmeiras tem acontecido isso, faz o gol cedo e não se aproveita tanto disso. Aqui era um cenário bom, fez o gol cedo, fica mais com a bola, faz um contra-ataque, não deixa o adversário jogar e nós ficamos olhando. Se a gente ficar olhando jogar o Atlético Mineiro aqui, que já por si só, naturalmente, é muito difícil ganhar, aí fica perigoso. Mas corrigimos no intervalo, foi um outro jogo no segundo tempo, o Palmeiras teve oportunidades e a consciência de que perdemos a oportunidade de voltar para o G4. Ué, só entrou o Marcelo Oliveira, não tem o Eduardo Maluf, não? Ô, João, não tem o Eduardo Maluf aí, o dirigente do Atlético aí? Ué, semana passada ele deu uma coletiva, o Levir Coupe não falou, disse que tinha esquema para favorecer o Corinthians. Foi ruim. Não é? Foi ruim. Ué, foi pênalti? Não. Não foi pênalti. Foi ruim. Não funcionou? Mas é lógico. Tá. Mas então, mas é bom a gente falar. A gente falou na segunda-feira. Aquela cascata... ver como é que vão devolver pro Palmeiras, né? Lógico. Porque o Palmeiras não tinha nada com essa história. Olha, mais de um palmeirense me falou, vai sobrar pro Palmeiras. Eu falei, imagina. Então, e não deu outra. Não é? Então, na segunda-feira a gente dizia, a arbitragem é muito ruim. Isso não foi pênalti. Se puder mostrar de novo. Acho que não foi pênalti. Isso não foi pênalti. Lá em Minas Gerais, não é pênalti em São Paulo, não é pênalti no Rio de Janeiro, não é pênalti em lugar nenhum. E cadê o seu Eduardo Maluf? Ou seja, a arbitragem é muito ruim, ou seja, alguns momentos o Atlético será prejudicado, outros será... não, isso é pênalti aonde? Mas o cara bom faz, espernear, ficou claro que se espernear você tem a sua votinha, né? Então vamos parar com essa bobagem aí de falar desse negócio de armação do campeonato. A arbitragem é péssima, Flávio. Mas quando esperneia resolve, então, lógico. É hora de espernear. Lógico. Eu juro esperneando. Mas não vamos nos calar. O Palmeiras é que também pagou tem que ser... O Palmeiras não tem nada com a história. Teve um pênalti desse, tá na hora do Palmeiras falar, como
é que é? E o meu? Quando é que vem? Porque realmente o Palmeiras foi prejudicado. Não foi pênalti, não marcaria de jeito nenhum. Mas o Palmeiras jogou mal. Principalmente no primeiro tempo, o Atlético mereceu o resultado. Embora não ter sido o segundo tempo do Palmeiras foi convencido. O primeiro foi ruim. O São Paulo foi ao Maracanã e se deu mal. A equipe do técnico Juan Carlos Osório fez 1-0 no Flamengo, mas mais uma vez o sistema defensivo do São Paulo falhou, permitiu a virada do rubro-negro. Veja os gols. No Maracanã, o São Paulo saiu na frente do Flamengo aos 35 minutos de partida, com o zagueiro Luiz Eduardo completando a cobrança de escanteio de Carlinhos. O rubro-negro chegou ao empate 6 minutos depois, com Ederson aproveitando a bola mal recuada por Thiago Mendes. 1-1. A virada veio na segunda etapa, em mais um erro tricolor. Auro atrasou mal e Guerreiro ficou livre na frente de Renan Ribeiro para acabar com o jejum e definir o jogo. Final: Flamengo 2, São Paulo 1. Se vocês, como sempre, querem um responsável, eu assumo a responsabilidade. Eu escalo o time, eu decido quem joga e quem não. Então, agora, melhorar muitas coisas. Mas eu quero falar objetivamente. Muito difícil com 7 jogadores que não estão e seguir insistindo em que o time falha defensivamente. Porque eu falei para seu colega, 4, 5 jogadores desse sistema não estão mais no time. Eu creio que a situação está delicada. Mas agora eu tenho sentimentos encontrados, trocados, e não é o melhor momento para eu dar uma resposta final. Mas eu acho que é muito difícil para todos, incluindo-me a mim. Depois do jogo anterior, recebi mensagem de diretivo e membro da diretoria e fiquei muito surpreendido. Então é muito difícil contestar já. Todos conhecemos como é o ser humano. Eu vou analisar a situação com minha família e decidirei. Eu acho que o Osório tem toda a razão. Ele não sabia que o São Paulo iria vender o time inteiro. Ele não sabia que o São Paulo tinha dificuldades de salários. E não sabia que o São Paulo tinha uns Zé Manés que poderiam pegar o telefone dele e ficar enchendo o saco. Isso não partiu do Carlos Miguel Herdar, não partiu do Ataíde. Ao contrário, o Ataíde deu hoje uma entrevista dizendo que realmente o São Paulo tem que se penitenciar, que não havia expectativa quando houve contato com o Osório de que ele fosse ter que vender tanta gente, mas que a condição financeira obrigou, e que também a exigência para este ano passa a ser menor. Havia uma exigência maior e agora aqui existia uma compreensão. Porque realmente o velho Otto Glória já dizia, nos anos 70, olha, dá para você fazer omeletes, mas você precisa no mínimo ter ovos. E o time do São Paulo é ruim para danar. Eles dão passe para os caras. É um horror. Já era ruim com os 8 que foram vendidos. Sem os 8 é complicado. E nesse episódio, Flávio, fica claro, evidente, de que há uma falta de planejamento por parte da diretoria do São Paulo. Eu sou favorável à vinda desse intercâmbio de treinadores vindo do exterior, mas não da forma que foi. O Osório chega no meio do campeonato, com o São Paulo já praticamente há um mês sem técnico. O Osório chega com o campeonato pegando fogo, não tem tempo para treinar, não tem tempo para ele montar o time dele. Então, o ideal, se você tem um planejamento, você contrata um técnico no início da temporada, esse técnico vai montar... Esse é o mundo ideal, não é? Você pode dar tempo a ele também. Mas aí você conhece o futebol. Os resultados, são inquestionáveis. Acontece o que aconteceu ontem. O cara pega o telefone e liga pro Osório para encher o saco do cara. Se você tiver por exemplo, São Paulo dá não é para ele, para qualquer treinador. Claro. 6 meses, ele começa o trabalho do ano que vem, é claro que o ano que vem a coisa vai ser outra. Os próprios jogadores vão estar adaptados à maneira de jogar, ele vai montar o time dele, mas precisa dar tempo. De uma hora para outra não existe milagre. O milagre de uma hora para outra acaba também de uma hora para outra.
E aí o São Paulo vai pagando vexames como pagou, vendeu praticamente, contratou um técnico estrangeiro, mas vendeu metade do time, pô. Como é que o cara, em sã consciência, vai conseguir realizar um trabalho competente? Mas enfim, o Osório é o técnico do São Paulo, está técnico do São Paulo, e o São Paulo precisa corrigir algumas questões. Respeito essa ideia dele, do rodízio, mas nesse momento, Osório, precisa fechar a casinha. Precisa arrumar a defesa, pô. A defesa do São Paulo é uma das mais vazadas desse Campeonato Brasileiro. Precisa dar uma arrumada lá atrás. Antes dessa história de rodízio, é arrumar a defesa, arrumar a casinha. O Osório também tem a participação nesse mau momento, desse mau momento do São Paulo. Se for essa ideia, precisa contratar o Celso Roth. O Osório não vai fazer isso. Se for isso, o São Paulo não tem o técnico certo. Mas você não pode. Mas Flávio, eu não acredito que você tem que ter um técnico que, não, minha filosofia é essa do rodízio, jogar o time pra frente. Você está disputando uma competição. Você tem que detectar onde está o problema. O problema hoje é lá atrás. Então tem que arrumar a casinha. O São Paulo não pode passar a vergonha, mico que passou contra o Juvenil do Ceará. É que o problema dele, ele vê o problema não lá atrás, sim lá na frente, na falta de marcação lá na frente. A marcação, o próprio Tite diz, a marcação é o conjunto. Quando fechar a casinha, você começa a marcação começa com os atacantes. Olha, você tem que arrumar o seu sistema defensivo. Eu entendo o que você fala e você não está errado. Agora, eu ficaria muito decepcionado se eu visse o Osório metendo 8 lá atrás jogando um contra-ataque. Eu acho que isso aí você troca de técnico, sabe? Uma vez trocaram o técnico da seleção de Portugal, perguntaram para ele se ele ia fazer algo diferente do que tinha antes. Falou, mas é evidente, se for para cantar o mesmo fado, não precisa trocar o cantor, e menos ainda trazer um cara de fora. Então, eu acho você faz o levantamento, o scout, você olha o scout dos jogos do São Paulo, o que ele sofre de ataque é demais, alguma coisa precisa ser ataque. Comparando mas com e os resultados não estão vindo, Porque Flávio? Os jogadores são ruins. Mas se os ovos não são os ideais, como você falou, não são ovos bonitos, né? Não tem aquela cebolinha, aquele queijo, presunto. Não tem ovo. Né? Então você não tem nem ovo, não adianta querer jogar pra frente. Aí eu já sou mais a ideia dele, cai fora. Porque realmente, para ele fazer e se violentar, não vale a pena. Vai dirigir a seleção do México. Falando isso que o Garrafa falou, né, fazendo um scout aí, o Vasco, que é o pior time do campeonato, ele nos últimos 2 jogos chegaram 25 vezes na defesa do Vasco. Chegaram e finalizaram 25 vezes. E no São Paulo, nos últimos 2 jogos, chegaram 36 vezes na defesa do São Paulo. São Paulo São Paulo criou contra o Ceará 22 oportunidades. E quantos gols fez? Não fez nada. Mas aí o Osório não faz gol. Mas tem que treinar, então, ué. O Osório não faz gol. Chute a gol. Mas se os ovos que ele tem, ou nem essa ausência de ovos não são... Se sou eu, entre ficar jogando fechadinho e pedir demissão, eu pediria demissão. Não dá pro cara violentar. O cara tem um projeto de vida, estuda a vida inteira, vai, pega o que há de melhor, tenta implantar uma filosofia nova para fazer porcaria, ficar aqui jogando feio, do jeito. Se é para isso, é melhor sair. Eu sairia. Há de se respeitar essa tese e até caso venha essa decisão dele. Olha, sinceramente, eu ficarei muito decepcionado se o Osório sair. Acho que será um fracasso do São Paulo e não do Osório. Acho que eu sou verdade. Essa tese do Vanderlei Nogueira, mas eu ficaria mais decepcionado se visse o Osório fazendo o arroz com feijão que a gente vê aqui. Para isso, está cheio de gente aqui, não precisa trazer um cara de fora. Ele veio para um projeto para mudar o jeito de jogar, criar uma nova filosofia tática. Não é possível implantar, pega o bonezinho dele e vai embora. Não adianta só contratar o técnico. É o erro do tal do planejamento que voltamos atrás. Você traz um técnico, mas não tem time, pô. Se for para fazer isso, se ele me perguntar... Olha, eu mudo, jogo fechadinho. Não vai me perguntar, porque ele é muito mais competente. Eu conheço muito mais de futebol. Mas, hipoteticamente, se ele me pergunta, o que você acha que eu devo fazer? Fechar o time e segurar um pouquinho até contratar jogadores ou vou embora? Vai embora. Não violente a sua filosofia, porque aí é ridículo. Aí o São Paulo contrata. Tem um monte de gente aí que faz isso. Pega aí qualquer cara. O jogo decisivo vai ser quarta-feira. Se tomar uma goleada, aí acho que ele não aguenta mais. Eu acho que se ele ganhar na quarta-feira... Aí melhora. E se perder domingo? Aí piora. Então, ele tem 31 pontos, ele está no... Olha, pelo nível do time do São Paulo, tá bom demais o lugar onde o São Paulo está. Eu, sinceramente, é claro que tem muita gente em casa concordando com a tese do Garrafa e outro comigo. Minha opinião, se for para fechar, vai embora. É melhor ir para casa e continuar com a sua filosofia, aproveitar tudo que ele estudou. Para fechar e botar um monte atrás. Você pode fechar e ganhar jogos. Você pode fechar e ganhar jogos. Bom, gente, vamos lá. O Santos segue se recuperando no Brasileirão. Dessa vez o Peixe atropelou o Avaí, completou 8 jogos sem derrotas. Veja os gols. Na Vila Belmiro, aos 10 minutos de jogo, Lucas Lima cobrou o escanteio e Gabriel cabeceou no travessão. Ele mesmo pegou o rebote e abriu o placar contra o Avaí, 1-0.
Logo em seguida, o garoto Thiago Maia, revelado na base do Santos, recebeu o belo passe e mandou a bomba para ampliar a vantagem. 2-0. O Avaí não se entregou e foi para cima. Aos 28, Léo Gamalho recebeu bom passe na entrada da área e concluiu de primeira, sem chance para Vanderlei. O time da Baixada Santista voltou ligado do intervalo e logo aos 2 minutos fez o terceiro, com o artilheiro Ricardo Oliveira aproveitando o bom passe de Geovânio. Aos 35, a zaga do Avaí tentou cortar e a bola acabou sobrando para Nilson fazer o quarto do Santos na Vila. Mas desta vez não deu tempo de comemorar. 2 minutos mais tarde, Nino Paraíba cruzou, Camacho espanou e Léo Gamalho fez o segundo dele, 4-2. Mas ainda deu tempo do Santos fazer mais um. Nos acréscimos, Lucas Lima, batendo o pênalti, definiu o marcador. Santos 5, Avaí 2. Nós fomos agressivos o tempo todo, praticamente. E o Avaí criou também algumas oportunidades. Então nós temos que reconhecer aqui. Somando-se tudo isso, o próprio desgaste do jogo do meio de semana, a pouca recuperação para um jogo de sábado, o ritmo que foi a partida, eu tenho que também ponderar e considerar algumas situações que poderiam estar acontecendo ao longo dos 90 minutos. Então, em razão disso, eu não tenho nem como cobrar alguma coisa, questionar alguma coisa, porque a postura dos jogadores foi de uma valentia muito grande e só assim é que nós alcançamos o resultado. Disse e repito, hein, Flávio? Nasceu para dirigir o Santos, o Dorival. Que trabalho legal, pôs a garotada para jogar, Gabriel jogando, Lucas Lima, o fino da bola. E ó, o senhor Eduardo Maluf, o senhor que falou que tem complô no campeonato, anote aí. O quinto gol do Santos lá foi um pênalti inexistente. Independentemente de mudar o resultado não, a arbitragem é ruim. Também meteram a mão exatamente no lance de pênalti. Por que você tá bravo com o coitado do maluco? Não, porque, pô, veio aqui com uma cascata na segunda-feira passada. Funcionou. Então... Mas não vou me calar, Flávio. Não vou me calar pro Eduardo Maluf. Vou te provar, por A mais B, que não há arranjo em campeonato. A arbitragem é ruim. O Lucas Lima, o fantasma fez o pênalti no Lucas Lima. E o juiz deu pênalti, né? Então vamos anotar, o Goiás também foi prejudicado e o São Paulo o Avaí foi prejudicado e o São Paulo teve 2 pênaltis contra o Flamengo não marcado também. Pode pôr o São Paulo. Também? Teve 2. Teve uma bola do Samir, bola na mão do Samir. Mas o Godoy falou ontem na mesa que teve 2 pênaltis a favor do Atlético e o juiz não deu. Não vi. Eu também não vi. Eu não, só tô... Não foi? O Godoy não falou isso, Michel? É provável que tenha. Os caras são ruins pra caramba. Eu acho que a comissão de arbitragem é ridícula. E os caras, eles obedecem. Essa semana não marcaram o pênalti de queimada, né? Eles acham que tomaram um pouquinho de vergonha na cara. Não. Estão marcando pênalti esse da regra. Foi de queimada. Fui, eu achei que... Eu acho que talvez semana sim, semana não, Flávio. Pode ser. Tomaram vergonha na cara. Né? Viu, senhor Eduardo Maluf? Só para lembrar. Bom, em Campinas, a Ponte Preta foi melhor, perdeu várias chances de gols e acabou empatando com o Grêmio em 0-0. Destaque negativo ficou por conta da alta temperatura, que acabou prejudicando as duas equipes. Veja como foi o jogo na reportagem de Felipe Sboril. Promoção de ingressos e jogo domingo às 11 da manhã. Um atrativo a mais para o torcedor. Um sofrimento para quem está no campo. Com o sol a pino, os jogadores não tiveram moleza. A sensação térmica aqui no gramado passou dos 30 graus e o desgaste dos jogadores foi enorme. A primeira coisa que eu falei quando eu reuni os atletas dentro de campo, eu pedi desculpa para eles. Porque a gente não tem autonomia e fácil permitir jogar no horário desse, não existe. Se o futebol não pedia desculpa, eu pedia para ele, em nome do futebol. É um horário que é muito difícil do atleta, a umidade do ar muito baixa, a gente sofre, né? O atleta sofre, ainda que ele esteja bem fisicamente, a gente tem usado a estratégia de poupá-los no meio de semana, mas realmente a temperatura acaba que influencia bastante. A arbitragem teve bom senso e fez paradas técnicas para os jogadores se reidratarem. O Grêmio, ainda frio no jogo, não conseguiu evitar essa rápida jogada da Ponte. Ainda bem que Marcelo Groi estava esperto e fez a defesa. O pessoal em campo sentiu o calor e começou a tratar mal a bola, até Birubiru mandar essa na trave. No segundo tempo, foi Pablo que perdeu o dele. A gente lamenta não ter feito gol, né, porque realmente o volume foi muito bom. Né? Nós criamos inúmeras chances
E faltou aquele detalhezinho, aquele capricho, aquela concentração na hora de fazer o gol, porque as oportunidades apareceram. A zica atrapalhou o Macaca. No contra-ataque, Rodinei se apresentou bem e no chute mandou na trave. Essa defesa de Groi, no chute iriqueno, salvou o Grêmio. Mesmo com o domínio em campo, a Ponte Preta não conseguiu marcar. O confronto terminou 0-0 em Campinas. Doriva mantém a invencibilidade no cargo de treinador da Macaca e o Grêmio permanece no G4. Iniciar o turno dentro do G4 empatando fora é importante. Vou dizer, a nossa atuação foi abaixo, mas o resultado foi excelente. Pô, jogar contra Largo é duro, hein, cara? Nossa, que largura, tá louco. Mas o nosso técnico Mouriva continua... Como é que é? Mouriva. Não, parou, aí não, é sério. Aí não, é na sério. Com todo respeito. Mouriva. É estratégia de Mourinho, só aqui, ó. E ó, o Grêmio é a equipe para brigar por G4, não briga por título no meu também acho que não. Eu vou na tua do Corinthians e Atlético. É Corinthians e Atlético, campeão não sai daí. Acho que o Palmeiras, ele tem briga um time G4 pro ano que vem para brigar por título. O São Paulo vai depender muito dessa sequência que vai rolar. Os ovos que vai comprar. Fluminense, eu acho eles que fizeram tiveram a genial ideia de trazer o Ronaldinho Gaúcho. Se tinha a chance, acabou. E por aí vai, vamos com os dois. Mas parabéns pro Grêmio, faz um trabalho legal. Claro. E parabéns ao nosso querido Mouriva com um time invicto. Mais 5 jogos completaram a 20ª rodada do Brasileirão. Destaque para o Vasco, que perdeu mais uma e segue firme na lanterna do Brasileirão. Veja os gols. O Goiás recebeu o Vasco no Serra Dourada e saiu na frente logo aos 4 minutos nessa linda bicicleta de Zé Love. O Esmeraldino ampliou 12 minutos mais tarde com o Eric cobrando pênalti. 2-0. Daí para frente, o Goiás controlou a partida e aos 31 minutos do segundo tempo, Eric, em nova cobrança de pênalti, fechou a conta. Goiás 3, Vasco 0. Na estreia de René Simões no comando do Figueirense, quem abriu o placar foi o René do Sport, nesse chute de fora da área. O time da casa voltou melhor para o segundo tempo e chegou ao empate com Dudu aos 17 minutos. O Figueira conseguiu a virada 7 minutos mais tarde na cabeçada de Bruno Alves e ficou nisso. Figueirense 2, Sport 1. Outro mandante a fazer o dever de casa foi o Coritiba, que venceu a Chapecoense por 1-0 graças a esse gol de Henrique Almeida aos 23 minutos de jogo. 1-0 e foi só no Couto Pereira. Rodada boa para os donos da casa também em Porto Alegre. Valdívia abriu o placar para o Internacional contra o Atlético Paranaense logo aos 3 minutos de jogo. Aos 24 do segundo tempo, Paulão aproveitou a bola escorada por Rodrigo Dourado e fechou a conta no Beira-Rio. 2-0 Inter. O Joinville recebeu o Fluminense e começou atrás no placar com esse gol de Cícero aos 25 do segundo tempo. O Jeque não se abateu e chegou ao empate 10 minutos mais tarde com Mário Sérgio. O gol da vitória do time catarinense saiu nos acréscimos. Diego cruzou e Marlon fez contra. Joinville 2, Fluminense 1. Nesses gols, rápidos destaques. O Joinville vem se movimentando bem na parte baixa da tabela. Está num crescente, está fugindo. Destaque também para o Coritiba. O Argel deu uma nova roupagem para esse Internacional, ganhou na Copa do Brasil, ganhou, o Inter precisava vencer e já que a gente falou de quem briga na parte alta da tabela, para mim, lamentavelmente, o Vasco mais uma vez caiu. É inevitável o Vasco fugir do rebaixamento. Mas é merecido. Em 8 anos é a terceira queda, ou seja, está mal administrado. Quer por Roberto, quer por Eurico Miranda. A rede balançou... E falando em cair, quase a Michele caiu ali também. Quem falou? Você. Não, a gente... Quase caiu ali. Foi? É porque olha o tamanho do salto da criança. Não, só para falar. Foi o mesmo fantasma que fez o pênalti. Você falou dela, quase ela deu uma de Vasco aí, ó. Não caí, não. Imagina que eu vou cair. Se eu cair, eu não caio, eu desmorono aqui. Bom, a rede balançou também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória perdeu do Sampaio Correia em São Luís por 1-0, mas segue na liderança da competição. Criciúma e Mojimirim empataram em 0-0, Oeste e ABC ficaram no 1-1 e o Ceará ganhou do Paraná por 4-3. Que fase do Ceará, veja os gols dos outros jogos. O Santa Cruz venceu o Macaé por 1-0. Grafite fez o gol da partida aos 14 do segundo tempo. O Bahia empatou com o América Mineiro por 1-1. Chiesa e Alisson fizeram um gol para cada lado e definiram a partida. O América ainda é terceiro.
O luverdense não tomou conhecimento do Náutico e goleou por 5-1. Destaque para Tozinho e Alípio, que marcaram 2 vezes cada. Na parte de baixo da tabela, o Boa Esporte ficou em vantagem 2 vezes no jogo contra o Atlético Goianiense. Mas Arthur não deixou que o Dragão voltasse para Goiás com a derrota. Ele marcou 2 vezes e garantiu o empate, 2-2. O Bragantino passou pelo CRB e subiu uma posição. Lincoln e Jobinho viraram a partida e asseguraram os 3 pontos ao time paulista. Final 2-1. O Botafogo poderia ter assumido a primeira posição se não fosse o Paysandu estragar a festa alvinegra no Engenhão. Iago Pikachu e Thiago Martins abriram 2-0 para o Papão. No segundo tempo, Daniel Carvalho descontou. Só que 2 minutos mais tarde, Jonathan fez o terceiro da equipe paraense. Sassá ainda descontou, mas já era tarde. Botafogo vice-líder 2, Paysandu 3. Atletismo, o raio caiu outra vez no Ninho do Pássaro. No Mundial de Atletismo disputado na China, o Usain Bolt foi mais uma vez campeão nos 100 metros rasos. No estádio Ninho do Pássaro, mesmo palco onde levou o ouro dos 100 metros rasos dos Jogos Olímpicos de Pequim, o Usain Bolt voltou a brilhar na prova. Neste domingo, com o tempo de 9 segundos e 79 centésimos, o jamaicano conquistou o Mundial ao vencer uma prova muito disputada e superar o americano Justin Gatlin por apenas 1 centésimo, levando a torcida à loucura. Repare no replay como a prova foi disputadíssima, sendo decidida apenas no finalzinho. Com o triunfo, Bolt, aos 29 anos, chegou ao tricampeonato da modalidade e não escondeu a alegria por mais uma vez ser o rei das provas de velocidade. É um ET também, não pode ser tão rápido. Voltamos a falar do Coringão do Bruno da American, que depois da importante vitória diante do Cruzeiro por 3-0, começa a semana pensando no confronto decisivo contra o Santos, quarta-feira, pela Copa do Brasil. O Adriano Dolfi acompanhou a reapresentação do timão. A confiança voltou ao Corinthians. Os gols de Wagner Love contra o Cruzeiro foram fundamentais na vitória de domingo. O Love é um cara muito querido por todos aqui do grupo. Estava precisando fazer um bom jogo. Nesse último jogo ele conseguiu fazer os 2 gols, isso dá confiança para ele. Então todos estavam torcendo para que ele pudesse ajudar a equipe, para que ele desse a volta por cima. E graças a Deus ele conseguiu nos ajudar. Love foi importante também para o meia Jadson. Uma ajuda indireta e inesperada para fazer o 8º gol no Campeonato Brasileiro e aparecer como um dos artilheiros do torneio. Feliz de poder ajudar a nossa equipe fazendo gols, podendo contribuir da melhor maneira possível. Mas isso aí, o que está acontecendo comigo, tem que agradecer meus companheiros, né? Porque se não fosse eles, eu não estaria fazendo os gols. Uma goleada que dá esperança ao torcedor que aguarda com ansiedade a decisão na Copa do Brasil com o Santos, especialmente se for lembrada a atuação ruim na Vila Belmiro. O torcedor do Corinthians pode esperar um Corinthians aguerrido nesse jogo, buscando o resultado. Tenho certeza que a equipe vai ser totalmente diferente do que foi na Vila Belmiro. A gente tem que dar a volta por cima nesse jogo contra o Santos, da quarta-feira. A gente precisa dar uma resposta para a torcida, jogando bem, conseguindo a vitória. E depois a gente vê o que acontece se a gente conseguir a classificação. O Timão terá mais uma decisão em casa neste ano. Nas 2 últimas contra o Palmeiras no Paulistão e o Guarani pela Libertadores, ficou o gosto amargo da eliminação. São campeonatos diferentes, né? Libertadores, eu acho que a pressão é muito maior. A gente vinha eliminado do Campeonato Paulista, 2-0 contra o Guarani. A gente tinha a obrigação de ganhar, porque o Corinthians é uma equipe de tradição, o Guarani não. Nesse jogo contra o Santos, eu acho que a nossa equipe está confiante, está realizando um bom campeonato brasileiro e a gente está com confiança. Então, acho que isso aí pode ser um fator favorável para a nossa equipe nesse jogo de quarta-feira.
Quem também começa a semana pensando na Copa do Brasil é o São Paulo, que vai à Fortaleza enfrentar o Ceará em jogo que decide uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Felipe Sboril esteve no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. Bom dia. Bom dia, mestre. É assim, com a educação de sempre, que Osório começa mais um dia de trabalho. O humor era para estar abalado. Já são 3 derrotas em sequência e isso mexe com qualquer elenco. Questão de culpa, eu acredito que é em geral, de todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo e quando perde, perde todo mundo. Infelizmente, tivemos 3 derrotas consecutivas, mas isso não é o fim do mundo. Temos tranquilidade, o respaldo do nosso treinador, todo mundo confiante que quarta-feira vamos dar a volta por cima. O jogo que Rodrigo Caio está falando é a volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Ceará. Este confronto é encarado como decisão, um verdadeiro divisor de águas. Na quarta-feira vamos ter que colocar nossa cabeça no lugar, confiar plenamente em todos os nossos jogadores, sabendo que condições nós temos e mostramos dentro do Morumbi. Infelizmente não saímos com a vitória, mas tivemos muitas oportunidades e infelizmente um pouco de falta de sorte. De joelhos, El Prof parece pensativo, talvez já cansado da pressão que está sofrendo. Uma suposta proposta para dirigir a seleção mexicana mexeu com o colombiano. É uma decisão muito pessoal. Eu acredito que o professor ele sabe muito bem o que ele quer. Tenho certeza que ele quer permanecer com a gente, seguir o trabalho dele aqui. E tenho certeza que tudo isso que está acontecendo a gente vai conseguir ter uma reviravolta, vamos conseguir melhorar os resultados, que isso é o mais importante. O grupo está apoiando o treinador. Ninguém aqui quer a saída, que poderia causar um desastre com o clima vivido pelo elenco. Quando ele chegou, as coisas estavam dando certas, estávamos ganhando jogos e todo mundo estava elogiando. A partir do momento que começamos a perder, todo mundo criticando, é normal. Critico o treinador, critico os jogadores, mas tenho certeza que vamos dar a volta por cima. Juan Carlos Osório não imaginava que o elenco do São Paulo fosse sofrer tantas baixas. Desde que ele chegou, há pouco mais de 2 meses, 8 jogadores foram embora. 4 eram titulares. Até a próxima segunda-feira, quando se encerra a janela de transferências para a Europa, mais atletas podem sair. Um deles é Alexandre Pato. O São Paulo só será obrigado a liberar o atacante se a oferta for superior ou igual a 10 milhões de euros, quase 40 milhões de reais. Na manhã desta segunda-feira, o 8º jogador a deixar o São Paulo foi Rafael Tolói, zagueiro que se despediu do elenco e seguiu para a Itália, onde vai acertar a transferência para o Atalanta. A boa notícia é o retorno do goleiro Rogério Ceni, que voltou aos treinamentos. Quem sabe com ele, o São Paulo retome a caminhada de vitórias e o professor não fique de joelhos diante da crise. Má notícia para o Palmeiras. O meia Cleiton Xavier, que se lesionou no último sábado e desfalcou o time no duelo com o Atlético Mineiro, pode ficar fora até 1 mês. Além dele, o Verdão pode perder também o atacante Leandro Pereira. Há uma semana do fim da janela europeia, ele teria recebido sondagens do futebol espanhol e do Bruges, da Bélgica. Enquanto isso, o elenco palmeirense permaneceu em BH, onde enfrenta o Cruzeiro pela Copa do Brasil quarta-feira. E essa competição virou o foco do Verdão. É claro que o empate nos favorece, mas o Palmeiras sempre, jogando tanto em casa como fora, sempre procura jogar de igual para igual com qualquer equipe em busca do resultado. Então, a gente sai machucado pela derrota de ontem, né? Ainda mais olhando pelo nosso segundo tempo, que foi uma postura totalmente diferente do primeiro. Poderíamos até sair de repente com empate, que com certeza não seria um bom resultado para nossa projeção aí no Campeonato Brasileiro. Só que o Campeonato Brasileiro agora só vamos jogar no fim de semana. Então amanhã, a partir de ontem, após o término do jogo contra o Atlético,
a nossa cabeça está voltada para a Copa do Brasil e, sem sombra de dúvida, a gente vai jogar de igual para igual com o Cruzeiro para ir em busca do nosso resultado para passar para a próxima fase. Eu acho que não tem explicação, porque o que está acontecendo com a gente aconteceu com outras equipes também, que embalaram, acabaram perdendo jogos e depois voltaram a vencer. Eu acho que quando você joga um campeonato brasileiro como esse que está sendo disputado agora, com muitas equipes do mesmo nível, você vê as pontuações aí bem próxima daqueles que estão lutando lá em cima para o título, aqueles que vão brigar pelo G4 e aqueles que vão lutar aí para sair da zona. Então é um campeonato muito equilibrado, mas eu acho que essa questão é uma questão que tem que ser corrigida rápida, né? Bom, eu quero agradecer muito a sua audiência, que foi expressiva hoje no Gazeta Esportiva. Muito obrigada por estar conosco hoje e eu espero vocês durante toda a semana, hein? Valeu, parabéns, equipe de esportes, toda a galera aqui que arrasou na audiência. Arrasou, hein, na audiência. Parabéns, Flavinho. Parabéns, câmeras, equipe do esporte, Fátima Rogério, departamento sensacional. A gente se encontra agora no Jornal da Gazeta. Continuem ligadinhos aqui na TV Gazeta. Boa noite, Michele. Tchau, querido. Tchau, gente. Tchau.